Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão em Negócios, o seu programa Business na TV Santa Cecília. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história do Memorial Prev com ele, Evans Edelstein, ele que é CEO do Memorial Prev. Tudo bem, Evans? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Como é que você está? Também quero cumprimentar todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar hoje de um assunto que é um assunto necessário, mas é um assunto meio espinhoso, às vezes, para algumas pessoas, né, Evans? Conta um pouquinho de como surgiu a Memorial Prev e como é que é essa sua relação com a sociedade. Então, a gente atua nessa área, né, há mais de 40 anos com o Memorial, que é a necrópole mais alta do mundo, segundo o Guinness Book, né? Então, na época, o meu tio, o Pepe Alstucci, ele desenvolveu o projeto, né? E construiu o memorial para atender a toda a população aqui da Baixada Santista, né? Com essa expertise que a gente tem nessa área que a gente chama de Death Care, surgiu a necessidade e até a pedido de muitas famílias, né, de que queriam também fazer uma prevenção disso, né, ter um plano de assistência funeral completo com a marca, né, com a grife memorial. E a partir dessa necessidade que nós detectamos e desses pedidos dessas famílias, nós desenvolvemos e lançamos o nosso plano de assistência funeral chamado Memorial Prev também. E no que ele se diferencia do original? Ele tem algum plus? Sim, o memorial, a gente fala que ele é o destino final, né? Então, o memorial como necrópole, ele tem toda a parte de lóculos, né? Que são jazigos suspensos, né? Que as pessoas, os entes queridos podem serão sepultados ali. E tem também o único crematório da Baixada Santista, que é dentro das dependências do memorial. Então, o destino final pode ser o sepultamento ou a cremação, certo? Nós também temos no memorial o serviço de alto padrão chamado tributo, né? Mas a prevenção, né? O plano de assistência funeral, onde ele contempla o serviço e, no nosso caso, a cremação, não havia ainda, onde as pessoas pagam esse plano durante a vida, né, como titular para os seus entes, para os familiares, e depois, quando acontece o óbito, dentro desse contexto familiar, já está coberto, né, tanto o serviço como também, no caso, a cremação. Porque a gente fala, né, Evans, que é um assunto assim delicado, é um assunto de dor, né? Quando você está falando da morte de um ente querido, é um momento que você está fragilizado e que você tem muitos custos. Então, se você se precaver, assim, minimiza essa tensão do momento, eu acho, né? Exatamente isso. São dois aspectos muito importantes que você abordou. Primeiro, que esse é um momento em que, por mais que as pessoas achem que estejam preparadas, é um momento, talvez seja um dos piores momentos da vida nesse momento de separação, da despedida. Então, o Memorial Prev vem para justamente fazer com que as pessoas, elas, adquirindo essa prevenção, não tenham que passar, além dessa dor, da perda, do luto e da separação, também por todos esses processos que as pessoas não sabem, né? Processos burocráticos, processos financeiros, né? De repente as pessoas já gastaram, já investiram naquele momento em saúde, em hospitais e outros procedimentos, e naquele momento poderiam estar despreparadas para assumir esse custo também. Então, as pessoas que adquirem Memorial Prev, né? Eles vão ter toda essa parte de custo já pagas, né? E tão importante quanto a questão financeira, também é a questão do Memorial Prev poder ele cuidar de todos os aspectos burocráticos, de documentação e dar toda essa assistência para os familiares através dos nossos concierges. Dentro do site de vocês existe um destaque muito bacana que fala sobre segurança e dignidade quando mais precisamos. Eu acho que é exatamente esse ponto que a gente está tocando, né? Como é que esses valores traduzem na operação diária e nesse atendimento? É atendimento 24 horas? Sim, 24/7. Quando a gente fala de segurança, a gente fala tanto da segurança, né,
ao pé da letra, né? As dependências do memorial, toda a segurança, durante todos os translados e tudo, a gente tem todo um sistema, né? E pessoas que cuidam dessa segurança para que não haja nenhum tipo de intercorrência nesse momento tão difícil, né? Desde o tratamento da pessoa que foi, tudo, e dos familiares também. Tá? A segurança jurídica, a segurança financeira, né? Tudo a gente cuida. E a dignidade é da gente tratar, a gente não tem como propósito, o objetivo final, a questão de rentabilidade. Né? Isso é uma consequência do maior propósito que a gente tem, é de dar às pessoas o direito de despedir daqueles que se foram, né, com uma homenagem digna, onde elas sentem, eu pude fazer tudo em vida e também estou podendo fazer o melhor agora na hora dessa despedida. E aí, falando em termos práticos, assim, questão de valores e de dependentes, como é que funciona o Memorial Prev? O Memorial Prev, ele é muito acessível para a maioria das pessoas, né? Apesar do memorial carregar uma imagem talvez um pouco mais elitizada, né, onde as pessoas acham que, né, que não poderiam ter acesso, na verdade isso não é verdade, né? E o Memorial Prev, para você ter uma ideia, os planos começam a partir de R$ 199 por mês, não individuais, para toda a família, né? Para familiares ascendentes, descendentes, para irmãos, então filhos, pai, mãe, sogro, sogra, eles podem entrar. Né? Existe um limite de idade, mas o nosso limite de idade ele é mais amplo do que a grande maioria dos concorrentes, né? Então o titular ele pode ter até 69 anos e os dependentes até 79 anos, né? Já pode adquirir o plano. A partir de R$ 199 por mês, com todo o serviço, né, de assistência funeral incluso, ou 249 já com a cremação inclusa também. Né? Então se você fizer uma conta de uma composição familiar, um núcleo familiar com 7 ou 8 pessoas, vai sair uma faixa aí de talvez de R$ 25 por pessoa por mês, né? Onde tudo isso vai estar coberto. E você tem um número máximo de pessoas que podem participar? Não, na verdade, todos os familiares, ascendentes diretos e indiretos, né? E mais outros que estão, né, já também podem estar elencados diante da nossa política, não tem um número limite, não. Eu acho que é importante a gente trazer também, né, a questão do atendimento humanizado. Quando a gente está nesse momento, claro, que a gente está falando, né, as pessoas elas estão comovidas, é um momento duro para a família, né, para quem fica, e às vezes você tem um atendimento muito frio ou enfim, é como se fosse um negócio. E, na verdade, essa é a grande característica do Memorial Prev, né? Esse atendimento humanizado onde você olha para a dor daquela pessoa naquele momento e tenta minimizar de alguma forma. Exatamente. Essa questão. Por mais que a gente tenha dependências lá que foram concebidas para ajudar, né, nesse momento, né? O Memorial tem lá um museu de carros antigos, um viveiro muito grande lá. Uma distraída, né? Para distrair, lago com carpas, tem todo um ambiente, né, para tirar, para ajudar a minimizar esse impacto, né? O Memorial Prev nós investimos muito na seleção e capacitação de pessoas que têm esse perfil para lidar com a família. Nós não chamamos, as outras empresas que trabalham nesse ramo chamam essas pessoas de agentes funerários, né? Então é uma profissão muito honrosa, muito respeitada, né? Pessoas que trabalham ali 24 horas por dia, né? Muitas vezes, que são os agentes funerários. Nós mudamos esse conceito, nós aumentamos esse nível e os nossos profissionais são chamados de concierges. Os concierges, eles além de ter todo o conhecimento, né, jurídico e de toda a burocracia que deve ser enfrentada nesse momento, né, pelas certidões, por tudo, todos os caminhos que eles sabem que tem que passar, além disso eles têm um treinamento, né, muito treinamento e capacitação na parte psicológica e na parte de atendimento para poder falar naquele momento as palavras certas e acolher com muito carinho essa família. A gente tem um feedback muito legal, um
muitos testemunhos de pessoas, né, de familiares que passaram por esse momento, né, e nos agradecem muito hoje porque, através desses concierges que acolheram essas famílias, o momento foi muito menos doloroso do que poderia ter sido. É, quem passa esses momentos, isso fica muito na memória, né? Verdade. Agora, tem alguns benefícios para quem ainda está vivo, não é isso? Exatamente. Não, a gente não está pensando só depois. Antes também, que tipo de parcerias vocês têm nessa questão de saúde? A gente tem alguns benefícios importantes também, né, em vida, que são parcerias com empresas renomadas aqui da Baixada com relação à parte de saúde, né? Então, descontos em medicamentos, diagnósticos por imagem, exames laboratoriais, né? E outros aonde os associados, né, contam também para ajudar, né, no dia a dia até, com esses benefícios, né? Entre outros, eu posso citar aqui a Mega Imagem, Célula Mater, redes de farmácias as maiores que tem também na Baixada, a gente também conta com esses benefícios. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, do trabalho do Memorial Prev, tem alguma rede social? A gente tá no Insta, né, com o Memorial Prev, e também o nosso site, onde pode ser direcionado aí já automaticamente, né, e com bastante objetividade para um dos nossos representantes, né, através do www.memorialprev.com.br. Ali vão ter todas as informações e todas as formas de contratação também. Ok, Evans, muito obrigada. Sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Sucesso para o seu programa também e para todos que estamos assistindo aqui. Obrigada. Conexão e Negócios vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais programação para você.